Ser contigo. Deixa Deus te usar. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma honra incomensurável estar aqui nessa noite. Vamos tomar assim. Jesus, muito obrigado. Poder se sentar, por gentileza. Quando eu chego nessa igreja, é impossível a minha mente não retroceder a uns 24, 25, 26 anos atrás. Eu era apenas um menino, continuo, não tão menino quanto antes, lá na Ebenezer. Meu Deus, eu tive tantas pessoas que me ajudaram. Eu tive o privilégio de aprender a dirigir vigília com a Sandra Serra, nossa irmã Sandra, e a Rosa. Lembra, Sandra? Tantos anos atrás eu tinha cabelo. Eu fui muito privilegiado de, dentre tantos homens de Deus que me ensinaram, ter podido ser ministrado pelo pastor Sebastião de Vigília, homem de Deus, homem sábio, homem prudente. Eu acredito tanto com ele, eu digo que ele é um dos meus mestres, um dos meus mentores. E o fruto que Deus permitiu semear na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, ele se perpetua, e nós temos a responsabilidade, e vou dizer mais, nós temos a obrigação de passar para outros. Ele falava muito comigo sobre a palavra da emoção, que muitos pregavam, e a palavra da cruz. Eu lembro que ele falou comigo certa vez o seguinte: Vitor, eu falei, pastor, por que tem os preditores que pregam, as pessoas choram, eu citei o nome de um. Ele falou, Vitor, porque eles falam para a emoção, mas nós não podemos abrir mão do evangelho que fala da cruz. Então eu quero ter a pretensão nessa noite de aplicar o seu coração acerca do evangelho que fala da cruz. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 1. Leremos o verso de número 23, é um texto muito conhecido, já foi citado aqui, até o tema. Eu quero falar acerca do melhor nome que nós podemos ouvir aqui, Jesus. Eu quero ministrar uma palavra onde eu tomei a liberdade de dar o seguinte tema: Emanuel, Deus conosco. Todos acharam? Mateus, capítulo de número 1, verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Queridos, na verdade esse nome é um nome muito conhecido. Nós cristãos citamos muito, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Mas a primeira indagação que eu queria compartilhar com vocês aqui: será que esse Deus que nós chamamos de Emanuel, será que ele está conosco em todos os momentos? Pensa sobre isso. Eu tenho certeza que esse questionamento já pode ter surgido na mente de muitos de nós que aqui estamos. Já pode ter parado na nossa mente: será que Deus está comigo em todos os momentos? Será que Ele está comigo, talvez no meu momento de angústia, no meu momento de tristeza, no meu momento de tribulação? Será? Muitas das vezes nós evidenciamos a presença de Deus quando tudo está indo bem em nossas vidas, quando as coisas estão acontecendo, estão dando certo. Muitas das vezes nós evidenciamos a presença de Deus quando o vento, nós costumamos a dizer, Sandra, quando o vento está em nosso favor, ao nosso favor, as portas estão abertas, nós temos aumento de salário, quando os nossos projetos estão tranquilos, a nossa conta está no azul, quando nós podemos fazer viagens, quando, em outras palavras, poderíamos dizer, quando nós estamos no monte. Quando nós estamos no monte, está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Nós falamos, Deus, Ele é o nosso Emanuel, Ele é o Deus conosco. Mas quando as coisas estão dando errado, irmãos? 2020, todo mundo tinha projetos, sonhos, planos, e de repente vem a pandemia, um vírus, um simples vírus, foi capaz de mudar a trajetória de quase 7 bilhões de pessoas. O mundo parou quase que totalmente. De março para cá, isso porque os estudiosos eles vão confirmar que essa doença já estava no Brasil desde dezembro. Eles estavam omitindo por outros interesses,
que nós sabemos quais são, mas um simples vírus pega um mundo evoluído que vai à lua, lança foguete, e estão agora querendo lançar carros com a terceira inteligência que não precisa da interação plena do homem, e um vírus ele é capaz de parar o mundo. As pessoas ficam trancafiadas dentro de casa, estão querendo impregnar na nossa mente de um novo normal, mas eu aprendi com o pastor Marcelo Nogueira que nós não podemos aceitar isso, porque isso não é normal. Não existe esse novo normal, não. O normal é nós vivermos de forma tranquila, nós sairmos às ruas sem medo. A sociedade ela está trancafiada dentro das suas casas com medo, é claro, por prudência, mas isso não é normal, isso não pode ser normal. O Deus que nós servimos, Ele nos gabarita através da sua palavra para nós repudiarmos essa palavra de novo normal. Que novo normal é esse? Aonde nós temos que nos afastar de quem nós amamos por causa de um vírus? E quando as coisas estão dando errado? E quando nós temos que parar tudo? E quando nós temos que muitas das vezes trancar a faculdade, cancelar a viagem? Será que Deus está conosco? Será que nós podemos dizer que Ele é o nosso Emmanuel? Quando nós fazemos os nossos investimentos, e eu quero aqui abrir uma lacuna do que a Sônia estava ministrando na escola bíblica, hoje nós foi ministrado também lá, e eles falavam muito acerca dessa tal prosperidade, e aí teve um irmão que perguntou isso, mas ter dinheiro não é sinal de prosperidade? Aí eu recorri até uma revista, a revista Isto É, acho que foi de 2009, onde um bilionário, ele tinha 11 bilhões de investimentos, só que teve um problema na bolsa e ele perdeu 1,5 bilhão. O que ele fez? No outro dia ele acordou, ele ainda tinha 9 bilhões. Ele era um dos 10 homens mais ricos do mundo. Ele acordou no outro dia, 7 horas da manhã, tomou café com a família, saiu, ao invés dele ir para o seu escritório, onde ele tinha mais de 70 mil funcionários, ele foi para uma rede férrea, deitou e se suicidou. Ele não era próspero. Um homem com 9 bilhões. Deu cabo da vida porque perdeu 1,5 bilhão. Quando as coisas estão ruins, estão dando errado, será que Ele é o nosso Emmanuel, queridos? Ou melhor dizendo, quando nós estamos no vale, é nessa hora, queridos, que muitas das vezes pode passar em nossa mente, em nosso coração: Deus está comigo? Ele é o meu Emmanuel? Eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu vou à igreja, e eu estou nesse vale profundo. Eu olho para a direita, não tem solução, olho para a esquerda, não tem solução. Mas eu quero fazer algumas afirmativas para você aqui nessa noite, embasado na palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, independente de qualquer coisa, nós precisamos ter na nossa mente a certeza de que Deus é. Repita comigo: Deus é. Mesmo, querido, que as coisas estejam dando errado, Deus é. Mesmo que os seus projetos tenham sido por um momento parados, Deus é. Aleluia. Por mais que aquilo que nós tenhamos planejado para 2020 tenha que ficar parado por um pouquinho de tempo, Deus é, irmãos. Aleluia. Por mais que alguém em nossa volta tenha perdido a vida por causa desse Covid, Deus é. Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam em Deus apenas nessa vida são um dos mais miseráveis dos homens. Aleluia! A nossa certeza está no céu de glória, onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais tribulação, mais separação. Meu Deus! Deus é, e Deus é o que, Vitor? Deus, Ele é princípio e fim. Ele é o primeiro e último. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Deus é, irmãos. Por mais que os meios de comunicação ou um novo evangelho que nada tem a ver com a Bíblia tenha sido apregoado, para que nós possamos muitas das vezes nos desvirtuar da palavra, da verdadeira palavra, não tire de sua mente: Deus é. E Ele pode, Ele faz no tempo dEle, porque Ele é Deus. E não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia. Mas, queridos, muitas das vezes, mesmo sabendo que Deus é e que Ele está conosco, nós vivemos alguns momentos. Eu quero separar aqui: nós vivemos o nosso momento de monte,
E quando nós falamos de monte, existem alguns atributos para a palavra monte. E eu separei aqui 4 para eu falar com vocês. Estar no monte é estar num lugar alto. E muitas das vezes dá a sensação, queridos, de superioridade. Porque nós podemos ver tudo de cima, nós temos uma visão ampla. Nós sabemos quando o inimigo está vindo. Nós temos uma visão privilegiada. Estar no monte, queridos, ele nos propicia, muitas das vezes, olhar o problema quando ele está vindo de longe. Se está vindo a chuva, nós vemos. Se aquela nuvem carregada está vindo, nós estamos vendo, nós estamos no monte. Estar no monte, queridos, faz com que nós passemos pelos nossos problemas e tribulações sorrindo. Nós passamos com os pés nas costas, como aquele jovem que nós citamos muito, que estava caminhando pela areia da praia. Ele era muito feliz, as coisas estavam bem, todo mundo elogiava, falava que ele era o cara. E ele percebia que do seu lado tinha uma outra marca de pegadas. E ele sentiu no seu coração que aquela marca de pegadas era de Deus que estava com ele. E o tempo foi passando, ele foi se entristecendo, perdeu o emprego, estou conjecturando. E a família dele já não estava tão bem, a doença chegou e ele começou a ficar abatido, triste. E de repente, quando ele olhou para o lado, ele percebeu, Sandra, que aquela marca de pegadas sumiu. E ele olhou para o céu e falou: Senhor, quando eu estava bem, quando tudo ia bem, o Senhor estava do meu lado. Quando eu tinha dinheiro, o Senhor estava do meu lado. Agora que eu estou triste, abatido, desanimado, o Senhor me abandonou. E ele ouviu a voz do céu, que é a mesma voz que fala comigo e com você nessa noite, dizendo: quando você estava feliz, eu estava do seu lado, caminhando contigo. Mas agora que você está triste, achando que não tem jeito, que os seus projetos acabaram, que sua família acabou, eu não estou mais do seu lado, eu estou te carregando no colo. E essas marcas que você vê na areia não são suas, são minhas. Aleluia! Talvez você possa dizer: Vitor, como é que eu estou conseguindo sobreviver, como foi ministrado aqui? É porque Deus tem nos carregado no colo, irmãos. Aleluia! Mas estar no lugar alto também, queridos, faz com que, como eu já falei, os problemas fiquem simples. Quando nós estamos no alto, as pessoas, elas ficam minúsculas, os prédios ficam minúsculos, as pessoas que já tiveram a oportunidade de ir no Cristo ou de andar de avião, vocês vão ver que as casas são pequenas, os rios são pequenos. Nós olhamos lá de cima e nada nos abala, irmãos. Nós estamos bem. Nós falamos: caramba, como nós somos fortes, dá uma sensação de potência máxima. Nada nos abala. Às vezes alguém fala mal da gente, a gente nem liga, fala: Deus é contigo. Às vezes alguém fala alguma coisa, tenta puxar o seu tapete e se fala: não, Deus é contigo, porque nós estamos no monte, está tudo bem, está tudo legal, está tudo bacana, nós saboreamos, nós cantamos, nós adoramos, falamos que sobrevivemos, somos mais que vencedores, que Cristo é a nossa bandeira e tantas outras coisas. Está no monte. Estar no monte é estar num lugar seguro. Quem está no monte está protegido. Quem está no monte está abrigado ali. Então a gente toma qualquer, desculpe a colocação simples, toma qualquer parada. Eu estou no monte, estou bem. Jesus está comigo, eu estou sentindo a presença dele. Está no monte, queridos, como eu já disse, nos permite ter a visão melhor. Nós conseguimos escolher melhor. Nós vemos tudo à nossa volta, as coisas estão claras. Estar no monte, queridos, nos possibilita tomar a melhor decisão. Mas só que eu preciso fazer algumas advertências para você nessa noite acerca das pessoas que estão nos lugares altos. Uma, Satanás não tem medo de quem está no lugar alto. É verdade. Ele não tem medo. Quando nós oramos e jejuamos, nós intimidamos o diabo. Sim, nós intimidamos. Mas só que nós não estamos livres da tentação. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que aquele, pois, que está de pé, cuida-te para que não venha cair. O diabo não tem medo de quem está no monte. Ele vai fazer de tudo para derrubar quem está no monte.
Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao maligno ou ao diabo. O fato de nós estarmos no monte não nos dá essa potência toda a ponto de não vigiar, a ponto de não tomar cuidado. Segunda advertência que eu preciso fazer acerca de quem está no lugar alto: as grandes batalhas, elas são travadas nos lugares altos. Se você está no monte, se prepare que você vai ser apedrejado, você vai ser criticado. O diabo vai vir com força contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Ele vai tentar colocar dúvida no seu coração, na sua mente. A Bíblia fala em Atos capítulo 17, 1 de Reis 18:30. Ele diz que Elias, ele estava diante do povo. Aqui está falando quando Elias ele estava diante dos 400 profetas de Baal, diz assim o texto. E Elias disse então a todo o povo, Elias estava no monte, irmãos: aproximai-vos de mim. E todo o povo se chegou a ele, e ele reparou o altar. Repita comigo: reparou o altar. Elias, queridos, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias no Monte Carmelo, queridos, ele teve um dos seus maiores desafios contra 450 homens. Mas só que tem um detalhe aqui. Mesmo ele estando no monte, antes de qualquer coisa, antes dele ir para a batalha, ele reparou o altar. Não adianta, queridos, nós acharmos que estando no monte, nós iremos vencer qualquer luta. Não adianta nós acharmos que estando no monte, nós somos inabaláveis, nós somos invencíveis. Faz-se necessário reparar o altar. Como é que está o nosso altar? Fale para você mesmo, como é que está o meu altar? Como é que está a minha vida diante de Deus? Deus, ele nos conhece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles são como chama de fogo, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, junta e medula. Antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós iremos falar. Ele sabe como é que está o nosso altar e nós precisamos acertar o nosso altar enquanto ainda dá tempo, porque os dias são maus, irmãos. Meu Deus! O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Já foi muito bem colocado aqui na escola bíblica pela Sônia. Caráter, integridade, verdade, sinceridade e tantas outras coisas que eu tenho certeza que são ministrados nessa igreja. Aleluia. Altar consertado, nós temos que tirar toda a sujeira do altar. Tudo que está impedindo a sua atuação de Deus em nossas vidas. Outra coisa que nós precisamos fazer, ou que nós temos que tomar cuidado, a pessoa que está no altar. Terceira, é que Deus é quem nos coloca nos lugares altos. Atos 17, 25 a 28 vai dizer: nem tampouco é servido por mãos de homem, como que não necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e que dá respiração a todos, e todas as coisas. O que quer dizer esse texto, meu irmão? O fato de nós estarmos no alto, nos lugares altos, isso não nos dá o direito de sermos soberbos, prepotentes, arrogantes, demagogos, pisar nos nossos irmãos, achar que nós somos, que nós fazemos, que nós podemos. Certa vez, um homem, ele criava um cachorro. Eu sempre trago essa ilustração, que eu acho ela muito interessante. Ele era pequenino, esse cachorro, bonito, vistoso, e todo dia ele chegava em casa, ele alimentava o cachorro dele, e o cachorro ia crescendo, e ele falou: qual é o nome que eu vou dar a esse cachorro? Ele falou: vou dar o nome de Eu. E todo dia ele alimentava o Eu. Ele levava comida para casa, e vinha o Eu na direção dele, ele dava comida para o Eu, e o Eu ia crescendo, ficando forte, ficando robusto, até que um dia o Eu dele estava enorme. Quando ele chegou em casa, ele abriu a porta, o cachorro não o reconheceu, foi em cima dele, ele se escondeu no quarto. Dentro do quarto dele tinha uma arma, e ele falou: eu não tenho outra alternativa. Ou eu mato o Eu, ou eu me mato. Ou a gente mata o nosso orgulho, ou o
nosso orgulho e vai nos matar. É verdade. Ou a gente elimina a nossa vaidade, ou ela vai nos matar. Ah, eu canto melhor. Não. O seu talento, a sua habilidade, a Bíblia fala que os nossos dons e talentos são para servir ao Senhor. Nós acabamos de dizer que é Ele quem nos dá. Ah, eu tenho uma boa oratória, é Deus que te dá. Ah, eu ensino bem. Não, eu tenho o dom de mestre, foi Deus que te deu. É para Ele, por Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. Ou matamos o eu, ou Ele vai nos matar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra coisa que nós temos que ter em mente, e eu vou correr, já são 9 horas. Ponto número 4 aqui. Nós também não podemos nos esquecer que nem só de monte ou de lugares altos viverá o crente. A nossa vida, queridos, também ela precisa viver a noção dos vales. Todo crente ele precisa passar pelo vale. Querendo ou não, nós iremos viver a emoção do vale. Quando nós estamos no vale, as coisas ficam mais difíceis, nós ficamos vulneráveis. Quando nós estamos no vale, muitas das vezes nós não temos uma visão clara das coisas, dos problemas. Tem muita poeira no vale, o sol escaldante, e nós andamos e a poeira se levanta, o nosso inimigo fica de tocaia, e os montes ficam entre os vales, ou os vales ficam entre os montes, e nós não conseguimos muitas das vezes ver o nosso inimigo, porque ele está no monte e nós estamos no vale. Quando nós estamos no vale, queridos, muitas das vezes nós não sabemos de onde vem o inimigo. Mas nós não podemos esquecer de uma verdade. Por mais profundo que seja o seu vale, Deus estará por cima dele. Deus nunca vai nos desamparar, irmãos. Meu Deus. Nós podemos até dizer assim: o Emanuel me deixou. Eu tenho chorado há tantos anos. Eu já não sei mais o que fazer. Eu recorri a médico, eu fiz tudo que eu podia. Diga comigo: Deus está por cima do meu vale. Segunda Reis, queridos, capítulo 6, versos de 8 a 17 diz: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque o rei da Síria descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e que o guardou ali. Não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Aqui ele estava atribulado porque ele contou uma estratégia de guerra para o seu exército, e de repente o exército de Israel estava sabendo. E ele ficou turbado, ele falou: como é que eles estão sabendo? Alguém está me traindo. Até que um dos seus soldados disse: não, ó meu rei, mas o profeta Eliseu está lá com o povo de Israel. Estou parafraseando. E quando você planeja aqui, Deus o revela lá. Aleluia! Então o rei da Síria falou: eu vou matar Eliseu, eu vou armar uma tocaia para ele. Eliseu estava no vale lá, junto com os exércitos, o povo de Israel lá. E o povo da Síria foi pelos montes para matar Eliseu. Eliseu estava vulnerável à visão dele. Estou aqui parafraseando. Já não era tão ampla porque ele estava no vale, não dava para ele ver quem estava no monte. Até que o seu moço ficou turbado e falou com ele: meu senhor, você não está vendo? O povo sírio está nos cercando. Eles vão dar cabo de nossas vidas. O texto diz isso, eu estou parafraseando por causa do tempo. E ele fala assim: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Meu Deus. Porque ele falou: o maior é o exército de Deus que está conosco. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu que sobre o povo assírio
montar os cavalos e cavaleiros que Deus já tinha providenciado para o povo de Israel. Eliseu não estava sozinho, você não está sozinho, meu irmão. Podemos estar no vale, mas Deus já liberou exércitos, carros e cavaleiros para nos guardar, para guardar sua vida. Nós não iremos morrer sem aquilo que Deus projetou para nós em vida venha se cumprir. A não ser que nós negligenciemos o chamado de Deus. Aí Ele te respeita. Eita. Caminhemos. Segunda coisa aqui, acerca do vale. É melhor estar com Deus no vale do que sem Ele no monte. Meu Deus. As pessoas estão confiando em suas riquezas. Eu me lembro que um dos homens mais poderosos aí, ele foi acometido, eu esqueci o nome dele, ele foi acometido dessa doença, do Covid, desse vírus, e ele estava no leito de hospital, estava muito doente, ele tinha dinheiro para comprar respirador próprio, mas ele deu uma declaração interessantíssima. Ele falou: eu tinha dinheiro e tenho dinheiro para comprar tudo na vida, e eu comprei iate, comprei helicóptero, jatinho particular, fazendas, casas e tudo que eu podia, tudo que o dinheiro do homem podia imaginar, eu comprei. Mas eu nunca valorizei o que era mais importante e que era de graça, que era o ar. Jesus. Agora ele teve que pagar com um respirador. Nós temos o que é mais importante, que é o nosso ar que nós respiramos. E às vezes nós negligenciamos aquilo que Deus nos deu de graça. Abrimos mão de Deus, da sua promessa, dos seus projetos, e olhamos para nós, achamos que somos autossuficientes, e Deus está dizendo: não vai assim não, que você vai quebrar a cara. Meu Deus! Não vai assim não, que você vai fracassar. O homem, ele acha que ele pode todas as coisas. Não, eu tenho todos os poderes. Eu estudei neurolinguística, eu falo para a mente, eu falo palavras persuasivas. Mas só que nós conhecemos um Deus que fala para aquilo que o homem não é capaz de falar, para a alma sedenta, dependente de Deus, que precisa de um preenchimento que não cabe no dinheiro, mas é no Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo. E é isso que nós temos. Então é melhor estar com Ele, chorando, cantando, muitas das vezes não entendendo o vale, não entendendo a prova, não entendendo a calúnia, não entendendo a perseguição, mas nós temos que ter enraizado na nossa mente: mais vale estar com Deus no vale. Aleluia! Porque sem Ele o caminho é perdição, e sem Deus o caminho é inferno. Meu Deus. Não tem outro papo, sem Ele é inferno. Meu Deus. Essa era uma das mensagens que eu aprendia com o pastor Sebastião de Vigia, é real. Sem Jesus, meu jovem, ele falava comigo: é inferno. Meu Deus. Não tem outro papo. Outro papo ele não fala. Mas a gente acrescenta. Outra coisa, isso que eu falei, na verdade, está embasado em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Salmo 30, verso 5 vai dizer: porque a sua ira dura só por um momento, mas o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terceira coisa, é no vale, queridos, que são alcançadas as maiores vitórias. 1 Samuel 17:3 diz que os filisteus estavam no monte de um lado e o povo de Israel estava no outro lado do vale. E um estava de um lado do monte e os outros estavam do outro lado, e no meio deles estava o vale. Aqui vai dizer acerca de Davi e Golias. E os filisteus estavam lá, e também vinha se aproximando Davi, que levava lá a comida dos seus irmãos, dos soldados, até que Davi viu que eles estavam afrontando o exército de Deus vivo. Davi falou: quem é esse incircunciso
que está afrontando o exército de Deus vivo. Davi se aproxima deles, estou aqui resumindo, ele fala, eu vou lutar contra esse gigante. Quando Davi fala isso, ele não está olhando para a sua estatura, ele não está olhando para o seu poder bélico, ele não tinha nada. Ele tinha apenas algumas pedras lisas. Mas ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei e lutarei contra ele. Eu irei em nome do Senhor dos exércitos e vou lutar contra ele, porque ele não vai prevalecer, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Verdade. Davi vai naquele vale, o gigante olha para ele e desdenha. Quantas vezes o gigante tem desdenhado de você? Quantas vezes o gigante está dizendo, é você? É você que está dizendo, pastor, conta comigo para essa obra? Você não é nada. É você que está dizendo que vai ajudar a evangelizar esse bairro aqui todo, essa circunvizinhança, falando que existe uma igreja missionária que não se desviou da cruz de Cristo, fala do evangelho de cruz? É você? É você que vai falar para os perdidos dessa redondeza que há salvação em Cristo Jesus, que ainda há um Deus que salva, cura e liberta? Aleluia. Que é mais real e mais potente do que as drogas, do que a maconha, do que a cocaína. Meu Deus. É você que vai passar dando panfleto aí. Baixe a cabeça e passa quieto. Meu Deus. Mas você é um Davi, nós somos Davi dessa geração. Aleluia. É hoje que Deus quer revolucionar esse bairro. Meu Deus. Por isso essa igreja está aqui. Meu Deus. Porque ela é relevante para essa sociedade. Aleluia. Ela é relevante para essas casas. Mas o gigante está dizendo, é você? Nós temos duas opções, ou duas escolhas. Ou nós baixamos a cabeça, como o exército de Israel fazia, um mês, o gigante zombando, e eles agindo como covardes. Ou nós iremos fazer como Davi. Davi foi, Davi lutou, e Davi venceu. Porque ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. E nós iremos vencer. Oh, louvado Porque nós seja estamos o nome indo do Senhor. em nome do Senhor dos exércitos. Essa igreja vai prevalecer falando de Jesus, porque ela está firmada no nome do Senhor dos exércitos. O gigante pode estar bramando fortemente,